com algo que se chama unidade de uma nação. Se nós lembrarmos os estudiosos sobre o estabelecimento dos governos e dos estados, podemos remontar até bem antes, mas eu fico bastante satisfeito já com Thomas Hobbes. Pegando o exemplo do Leviatã, nós podemos perceber que ao Estado incumbe a organização não só do governo, mas também daqueles que são governados. Por mais que nós queiramos falar em liberdade, não existe liberdade numa sociedade sem se pensar na liberdade do outro. A liberdade sem se vislumbrar o outro não é liberdade. É talvez uma liberdade fora de um sentido de convivência. A liberdade, ela tem que ser delimitada para que a sociedade possa ter uma convivência saudável. E essa convivência foi entregue com relação às regras que regulam a liberdade nas mãos de um organismo que se chama Estado. A sociedade preferiu ao puro e simples Estado organicista, baseado no Leviatã, que transforma as pessoas em células ou tecidos desse Estado, uma sociedade lockeana, baseada em liberdades civis. Essas liberdades civis é que fazem toda a diferença nas regras do jogo, mas as liberdades civis são delimitadas pelo próprio Estado. E de que forma? Lembra aqui Savigny, através da vontade geral do povo, que é espelhada pelos representantes do povo, com a promulgação de leis. Ou seja, qualquer direito que trate com família, propriedade e contrato, e aqui invoco o Josselin, que falava que todo direito se sintetiza nessas três grandes categorias. Qualquer direito importa em regulação do Estado. Se não, senhores, não é direito avalizado pelo Estado. Pode ser um ato que diz respeito a uma liberdade que não é regulada pelo Estado. Então, no rigor técnico da palavra, não é direito. Não estou querendo transmitir para os senhores uma posição positivista, porque eu nem sou positivista. Eu sou solidarista, que é uma coisa bem diferente. O que eu estou querendo transmitir para os senhores é uma ideia de que, em todas as categorias fundamentais do direito, por maiores que sejam sido as transformações temporais e espaciais no decorrer dos séculos, essas transformações envolveram a organização de um poder para a convivência social. Até mesmo chamados movimentos anárquicos, de uma forma ou outra, tiveram poderes mais fragilizados historicamente, que fizeram uma organização meia boca, como se diz no Brasil, desses sistemas. Ora, se o Estado moderno estabeleceu uma ideia de família aqui no Ocidente, fundamentada num critério cristão e num critério monogâmico, há uma razão de organização do Estado para isso. E essa razão de organização é a de que, para o Estado, por razões de ordem pública e interesse social, isso é o mais interessante. Não estou querendo dizer aqui que, em tese, não é concebível uma sociedade onde a família seja poligâmica. Pelo contrário, claro que é, e há sociedades que persistem a isso há séculos. Eu estou querendo dizer que, em razão do motivo número 1 que expus para os senhores, as razões antropológicas, culturais e sociológicas do povo, e agora, pelo motivo número 2, a organização do Estado para a regulação das relações sociais, torna-se imprescindível não desprezarmos o historicismo e o culturalismo da sociedade portuguesa e da sociedade brasileira. O nosso historicismo, o nosso culturalismo é baseado em relações monogâmicas ou poligâmicas organizadas pelo Estado. Eu não estou discutindo aqui que não existem relações poligâmicas de fato. Elas existem. Existem, por exemplo, no interior do Amazonas, no Brasil. Existem em alguns estados do Nordeste, na região do Sertão. O que eu estou querendo dizer é algo bastante diferente. O que eu estou querendo dizer é que ao Estado não interessa essa regulação. Porque na regra do jogo, os critérios antropológicos, sociológicos e culturais que o Estado acabou abraçando para fins de organização, não são esses. É só essa a questão.
contrário, se pensássemos ou falássemos pura e simplesmente mal, dentro de um critério de achismo, eu acho que não presta, ou dentro de um critério meramente moral ou religioso, nós estaríamos então trabalhando com algo que não diz respeito ao todo da organização social. Estaríamos trabalhando com uma questão de convicção pessoal de fé, e não com uma questão relativa àquilo que nos une numa sociedade, que é uma organização social regulada pelo direito, por um sistema jurídico. A terceira razão que eu gostaria de compartilhar com os senhores é a razão que trata da diferenciação do tratamento que impede o concurso à sucessão pelo companheiro quando o cônjuge sobrevivente a ela tem direito. A partir do instante em que as regras antropológicas, sociológicas e culturais nos levam para uma família monogâmica e que a organização do Estado, em um texto constitucional, apregoa que as relações de família são relações monogâmicas, porque se fala em casamento como união formal e solene entre homem e mulher, e não entre homens e mulheres. E se fala que a união estável, no caso de Portugal, as uniões de fato, são uniões entre duas pessoas, que podem até ser de mesmo sexo, é o que diz a Lei 23 de 2010.